Pronto, vamos começar nosso bate-papo. Gente, eu sou Marcos Fábio Costa, presidente da ANAF Conselhos Profissionais, é a Associação Nacional dos Agentes Fiscais em Conselhos Profissionais. Os diretores da ANAF também estão aí, e as perguntas que eu não puder responder aqui, os diretores da ANAF eles vão pegar, vão responder e vão postar nos comentários do vídeo, tá certo? Eu fui concursado do Cresce, eu passei no concurso do Cresce Bahia, do Conselho de Corretores de Imóveis, em 2008. Em 2013, depois de quase 5 anos, sem nenhum processo administrativo, eu fui demitido. Fiquei 4 anos e meio batalhando, correndo atrás de DPU, de MPF, de MPT, para tentar a minha reintegração. E só consegui minha reintegração 4 anos e meio depois. Eu estou há mais ou menos 1 ano e 4 meses reintegrado. A Justiça Federal me reintegrou, aplicou o regime seletista, o regime jurídico único. O Cresce conseguiu uma suspensão do regime na segunda instância, por enquanto não é definitivo, mas conseguiu uma aplicação da CLT. E agora a gente aguarda o julgamento definitivo. Nós fundamos a ANAF, nós sentimos a necessidade de uma representação legítima dos servidores. Essa categoria ela não se sente representada pelos sindicatos e não se sente representada pela própria federação. Como nós somos os agentes fiscais, o core business, o negócio principal dos conselhos profissionais, nós temos a força, sim, de representar todos os servidores. É óbvio que uma associação ela não tem a legitimidade de representar uma categoria como é o sindicato. Iniciamos num momento conturbado dos conselhos. Os próprios conselhos profissionais estão sendo questionados pela sociedade, pelos questionando a sua própria existência, tá certo? E a ANAF surge como uma voz dos agentes fiscais, porque entendemos que os agentes fiscais, dentro dos conselhos profissionais, é uma categoria forte e os próprios servidores de conselhos profissionais, eles precisam ser ouvidos, nós precisamos ter voz. Nós somos cerca de 15 mil almas praticamente invisíveis. Nós não somos reconhecidos ou conhecidos pelo governo, pelo legislativo, pelo judiciário. Até então, não temos uma representação significativa, satisfatória, e por isso a gente está aqui se organizando enquanto fiscais para a gente tocar aquilo que é a existência dos conselhos. E a existência dos conselhos está diretamente ligada à existência dos nossos próprios empregos, dos nossos próprios cargos, tá certo? E aí a ANAF surge com um cenário conturbado, que é 2 projetos de lei, uma do senador Carlos Martins, se eu não me engano, e a outra da senadora Joyce Hasselmann. Sem entender muito de conselho, eles são amadores no assunto, tá certo? De fato são amadores, eles não se aprofundaram para saber a natureza dos conselhos e aquilo que diferencia os conselhos de, por exemplo, entidades sindicais. Não tiveram o conhecimento profundo, aprofundado, para saber que até a OAB se diferencia dos conselhos profissionais de fiscalização profissional. Isso quem definiu foi o STF. Então não pode se tratar anuidade de conselhos profissionais como se fosse contribuição compulsória dos sindicatos. São 2 coisas diferentes, surgem de maneiras diferentes, são entidades que têm natureza jurídica diferente. Portanto, classificar as anuidades como semelhante à contribuição sindical, de fato, é amadorismo desses deputados, e para isso a ANAF e os sindicatos têm que se movimentar para que um entendimento real da coisa, dos conselhos, e um entendimento mais profundo possa ser passado
para esses deputados, tá certo? É claro que a gente está num governo desestatizador, tá certo? Mas não é o governo, na minha opinião. É o próprio cenário futuro indicava isso. Senão o Brasil quebrava, porque não dá para você governar um país onde pelo menos metade da população acha que tem direito adquirido de ser servidor público federal. Muito complicado. Mas nós, como servidores reconhecidos pelo STF, pelo menos agora, enquanto a liminar da DIN 2135 está em vigor, nós somos de fato servidores públicos federais e deveríamos ser regidos pelo regime jurídico único e não pela CLT. E por que não somos regidos pelo regime jurídico único? Não somos regidos pela resistência dos gestores. Desde 1988, com o advento da Constituição Federal, na verdade, nossos cargos foram transformados nossos empregos foram transformados em cargos públicos desde a edição da Lei 8.112 de 1990. Pode olhar lá o artigo 243 caput e artigo 1º, que vai dizer lá que as autarquias, inclusive as de regime especial. E olhem, nós fomos ao deputado relator da Lei 8.112, ele é vivo hoje e conseguimos uma declaração de que o deputado relator da Lei 8.112, preste atenção nisso, é bastante importante. O relator declara, assinado por ele, que quando a lei se refere a autarquias em regime especial, o legislador está se referindo a conselhos profissionais. Transformados em cargo público, o escabouço jurídico já existe. A questão é que houve a resistência reiterada dos administradores de conselhos profissionais para nos reconhecer como servidores públicos por motivos que a gente não pode se aprofundar, não pode declarar, mas a gente sabe que são motivos pessoais, né, de ter o domínio dessas autarquias. Tanto isso é verdade que em 1998 tentaram aplicar aos conselhos profissionais uma espécie de Frankenstein. O que foi isso? Tentaram fazer com que os conselhos profissionais, elas criaram Frankenstein, né? Eles fossem uma entidade privada, mas com poder de polícia de cobrar anuidades de forma compulsória. Aí não dá. Entidades privadas não podem ter a competência da União de fiscalizar profissões e cobrar anuidades de forma compulsória. E aí ensejou a DIN 1717, e que, pela maioria dos ministros, decidiu que entidade autárquica, que tem o poder de polícia, de tributar, de punir profissionais, de aplicar multas, suspensão, cassação de anuidades, não pode ter esse poder de polícia e ser entidade privada. São duas coisas incompatíveis entre si. Assim, colegas, como também é incompatível, assim como é incompatível uma entidade privada ter o poder de polícia, de tributar, de punir, é incompatível o regime seletista para essas mesmas entidades públicas com o poder de polícia. Ora, não foi isso que se decidiu a de 2135, que está em vigor hoje. Ela decidiu o seguinte: o regime jurídico, o regime seletista, por enquanto, não é compatível com autarquias públicas, e é esse nosso fundamento. Veja, como um fiscal vai fazer as suas atribuições, principalmente de fiscalizar, inclusive, os gestores de conselhos que estão em exercício profissional sendo seletista? É incompatível. Não tem como um fiscal ter isonomia para fazer a sua função, para aplicar as leis, para aplicar os princípios constitucionais, sem isonomia. Como
regido pelo regime seletista, ele não pode ficar submisso ou ficar exposto a uma demissão, como foi o meu caso. A gente espera que o STF ele julgue o mérito da ADIM 2135, confirmando a liminar. O regime jurídico é o regime jurídico único, tá certo? Mas nós não podemos esquecer que se o STF julgar que o regime seletista não é incompatível com a natureza fiscalizadora dos conselhos profissionais, a gente tem que buscar a declaração de que dá estabilidade para os servidores, mesmo regido pelo regime seletista. Então, se o STF decide assim, ele precisa declarar que nos moldes do artigo 41 da Constituição Federal, que trata sobre a estabilidade do servidor público, e aí a ministra Carmen Lúcia vai dizer que o artigo 41 da Constituição Federal não se refere a regime, ela vai dizer isso numa das suas decisões, não se refere a regime. Ela diz que o servidor público que ingressou e que faz jus ao cargo público, ele tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, independente dos regimes, se é estatutário e se é seletista. Portanto, a minha maior preocupação hoje é se o STF declara que o regime seletista não é incompatível com a natureza fiscalizadora dos conselhos profissionais, ele não pode deixar de declarar a nossa estabilidade nos moldes do artigo 41 da Constituição Federal. Se o STF deixar isso solto, aí realmente é um mar de lama que estamos envolvidos, e aí os gestores de conselhos de fato vão usar isso como um argumento de que, olha, se o STF declarou que o regime então está nos moldes da consolidação das leis trabalhistas do trabalho, e eu posso fazer o que quiser, contratar sem concurso público, eu posso demitir. Tem aqui, Roberta está perguntando aqui, olá, mas já não tem uma jurisprudência que reconhece a estabilidade para os trabalhadores dos conselhos? Antes de responder sua pergunta, Roberta, eu preciso voltar a 1998. Era a instituição da Lei 9.649 de 98, que tornou os conselhos profissionais entidades privadas, tentou, né? E aplicou o regime seletista para essas autarquias, está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Lei 9.649. O que acontece, Roberta e colegas? Por que instituir por lei o regime seletista em 1998? Para os gestores de conselhos, sempre foi o regime seletista? Por que então instituir por lei? Porque por lei, queridos, só existia o regime jurídico único com o advento da Constituição de 1988, com o advento da Lei 8.112 de 1990, artigo 243 caput e parágrafo 1º. Se não fosse assim, não existiria a necessidade de você editar uma lei, aprovar uma lei para instituir o regime seletista. O que acontece é que os gestores sempre foram insubmissos à norma jurídica. Vou repetir, os gestores, desde a edição da Lei 8.112, não se submeteram à norma jurídica, nos mantiveram no regime seletista, deram uma de João sem braço e conseguiram, em 1998, com muita articulação política dentro do Congresso Nacional e do Senado, aprovar aquele Frankenstein, que é a Lei 9.649, que tornou os conselhos entidades privadas, mas com o poder de polícia de tributar e de aplicar anuidades.